Então, pessoal, vamos dar prosseguimento à disciplina e começar então com os conteúdos da unidade 2. A unidade 2 vai tratar de métodos de controle da carga de treinamento e, ao final, métodos de registro da carga de treinamento. Tá? Existem algumas diferenças terminológicas entre controlar, monitorar, avaliar, medir, né? São conceitos que provavelmente vocês vêm acompanhando desde o início do curso, né? Mas que aqui eu gostaria de chamar a atenção para dois conceitos que normalmente nós usamos ali, um substituindo o outro, mas que são coisas diferentes, tá? Uma coisa é monitoramento, outra coisa é controle de carga. Nós usamos o monitoramento para controlar a carga, tá? Porque monitorar tá bastante associado ali ao termo medir, né? Mensurar, monitorar. Quando a gente fala de controle, o controle envolve uma tomada de decisão, né? Então, o controle envolve a avaliação. Se a gente pega uma pessoa leiga, por exemplo, para acompanhar o treino de uma pessoa, né? E aí o indivíduo está correndo lá, você pede para correr a 14 km por hora na esteira, o indivíduo está correndo, aí ele já começa a apresentar ali sinais de fadiga, ele diminui a velocidade. Você ficou com uma pessoa leiga para acompanhar esse treino. O que ela vai fazer ali? Ela vai só monitorar. Ela vai te falar depois um relatório, fala, olha, o indivíduo começou correndo a 14 por hora, né? E depois de 5 minutos ele não conseguiu manter a velocidade, ele diminuiu para 12, depois ele não conseguiu, ele diminuiu para 10, né? Aí depois que ele descansou um pouquinho, ele voltou a correr a 12, né? Tanto tempo em cada velocidade, ele pode te passar um relatório completo. Tudo isso é monitoramento. Se tivesse você como profissional lá e o seu objetivo fosse que ele corresse a 14 km por hora, você ia observar essa resposta dele, essa fadiga apresentada por ele, você poderia tomar decisões diferentes, né? Você não ia só registrar o que ele ia fazer. Você fala, olha, você não está conseguindo manter essa velocidade, então caminha a 4, 5 km por hora por 2 minutos e vamos retomar, depois muda para um intervalado, né? Vai correr a 14 km por hora de novo por mais 5 minutos. Então, observando algumas informações provenientes do atleta, né, ou do desempenho dele, nós tomamos decisões acerca do que deve ser feito, e isso é controle. Então, a partir do monitoramento, o desempenho, controle. E esse controle pode acontecer nesse nível da sessão, né? Ele pode acontecer em intersessões, né, ou entre microciclos, que é quando eu avalio o estado de recuperação do atleta, né? Então eu monitoro isso e posteriormente eu tomo a decisão acerca do que deve ser feito em termos de continuidade para o treinamento que ele vai desempenhar. E eu posso fazer isso mais longo prazo, cronicamente, para ver se os objetivos do treinamento estão sendo alcançados. Você tem que mudar, né, o meu modelo ali, o meu planejamento de treinamento. Então, monitoramento e controle são termos diferentes, tá? Na verdade, monitorar, no meu ponto de vista, é mais fácil do que controlar, porque monitorar envolve o entendimento das ferramentas de medida. Então, eu sei trabalhar com carro de frequencímetro, então pronto, eu sei trabalhar com GPS, aprende, lê o manual, trabalha com GPS, pronto, eu sei monitorar. Agora, o controle, aí sim envolve o nosso conhecimento, aí sim justifica os 4 anos de curso que você teve estudando biomecânica, fisiologia do exercício, treinamento esportivo, aprendizagem motora, né? Então, uma série de conteúdos que vão permitir que você interprete a situação e tome a melhor decisão possível a partir do monitoramento, né? Então, vamos conhecer agora, né, alguns conceitos relacionados ao monitoramento da carga de treinamento, tá? Vamos lá. A base para essa aula é esse artigo aqui, da Halson, monitoramento da carga de treinamento para entender a fadiga em atletas, né? Então, é um artigo de revisão de 2014, não é tão antigo. Primeira coisa, a gente precisa entender o que é fadiga. Mas entender o que é fadiga, se a gente for entender a fundo o que é fadiga, a gente precisa
e talvez um curso inteiro de 4 anos e a gente ainda não vai ter uma compreensão total. Então aqui a gente vai compreender que de uma maneira mais superficial mesmo o que é a fadiga. Quando a gente fala em fadiga, a gente fala em redução de desempenho esportivo, né? E essa fadiga que nós trabalhamos é a fadiga proveniente do esforço mecânico, do esforço físico, né? Então, vendo o exercício como um mecanismo estressor, né? Como uma fonte de estresse que vai promover, então, fadiga. Como eu já disse para vocês em outros momentos, nós trabalhamos com fadiga, nós prescrevemos fadiga, né? Então, a fadiga é extremamente importante para nós. Sem ela, as adaptações não aconteceriam. Então, a fadiga é inevitável dentro de um processo de treinamento onde eu procuro adaptação, onde eu procuro melhora de desempenho, né? E essa fadiga, ela é promovida, ela é prescrita ajustando a carga de treinamento, né? Vamos lembrar, eu não posso promover uma fadiga muito elevada, senão, mesmo que a fadiga seja muito alta, vai acabar não acontecendo supercompensação, né? E o indivíduo vai demorar muito tempo para se recuperar, então vai diminuir bastante a frequência de treino dele. Mas se eu provoco uma fadiga também insignificante, um nível de fadiga muito baixo, isso não vai ser suficiente para que a supercompensação aconteça. Então, eu vou fadigar o meu organismo a um nível em que ele já está habituado e que não gera nenhuma demanda para que ele trabalhe no sentido de aumentar a sua capacidade de suportar a fadiga, né? E como que nós manipulamos essa fadiga, né? Tem todos os componentes da carga, mas aqui estou colocando os principais, né? Que seriam a intensidade do treino, né? Quantos por cento do máximo, seja o máximo de qual variável for, né? Quantos por cento do máximo. Qual que é a duração desse treinamento, com qual frequência o treinamento acontece. Tudo isso manipulado vai promover níveis de fadiga diferentes. Você pode pensar, poxa, mas a frequência entraria também, porque intensidade e duração talvez seja mais fácil de compreender, uma vez que, né, se eu trabalho com intensidade maior, eu espero maior fadiga, né? E se eu trabalho com uma duração maior, também espero maior fadiga. Mas a frequência, independente da intensidade e da duração, é um fator que vai influenciar na fadiga, poderia beneficiar ou prejudicar o meu estado, meu processo de adaptação? Sim, claro. Tá? Então, uma frequência de treinamento muito elevada, ela pode não permitir a recuperação adequada, né? E uma frequência de treinamento muito baixa, ela vai fazer com que nós percamos ali possíveis momentos de supercompensação, então aquelas adaptações transitórias, elas vão ser perdidas até que venha uma nova carga de treinamento e eu minimizo um possível efeito ali de somatório, de efeito de supercompensação. Então vai tornar o processo muito mais lento. Então a frequência de treinamento também é determinante para o estado de fadiga, né? Bom, quando nós falamos em fadiga, a fadiga ela deveria ser dada em uma dose certa. E isso é o processo, isso é o mais difícil que nós temos a fazer, inclusive para nós mesmos, né? Você sai de casa para fazer um treino, você sabe exatamente quantos quilômetros você vai conseguir correr hoje, em qual velocidade? Se você quiser correr a 10 km por hora, você sabe quantos quilômetros você consegue correr sem diminuir o ritmo? Então, nem para nós mesmos, né, você tendo uma percepção interna de como que está o seu estado ali de recuperação, a gente já não consegue fazer uma previsão exata. Quem dirá para terceiros, né? Então, a gente trabalha com uma projeção e temos que estar ciente que ela está propensa a ser alterada, né, dia a dia. Só não dá para errar muito, né? Você pega um aluno e acha que ele vai conseguir correr 10 quilômetros, quando na verdade ele só consegue correr 2, né? Então quer dizer que a sua projeção está muito errada. Então tem um problema muito grave acontecendo. Você errar por 500 metros, por 1 quilômetro, né? Tudo bem, mas errar por 8 já não está muito certo, né? Então a gente trabalha com projeções. Uma vez que nem o nosso próprio rendimento nós conseguimos prescrever, né, predizer com precisão.
Então, determinar essa dose ideal é bastante difícil. O fato é que se a gente promove uma superdosagem, né, então a gente fadiga mais do que poderia, eu deixo o meu aluno, o meu atleta mais propenso a determinados problemas, como por exemplo o overreaching não funcional, posteriormente um overtraining, pode acontecer, né, de ter algum tipo de lesão, fratura por estresse. Nós podemos observar simplesmente uma queda de rendimento que, na verdade, acaba ficando associada ao overreaching e ao overtraining, né? Mas aí nós observamos uma queda de rendimento porque ele não consegue se recuperar das cargas aplicadas. E vamos lembrar do possível ciclo vicioso que isso tem, né? Porque quando a gente pega um baixo rendimento, resultado de um alto volume de treino, né, a pessoa não para, às vezes, para analisar, olha, eu já estou com um alto volume de treino, meu rendimento está diminuindo, tem alguma coisa errada, eu preciso melhorar qualitativamente esse processo de treinamento. Mas não, né? O normal é que a pessoa avalie e fale, olha, estou treinando pouco, né? Por isso que o meu rendimento está caindo, eu preciso treinar mais, e ela aumenta mais ainda o volume de treinamento, né? Então a gente precisa ter bastante cautela, né, com essa superdosagem, que em alguns momentos isso pode acontecer intencionalmente, como no caso do overreaching funcional, né, mas que infelizmente na maioria dos casos não é bem controlado e acaba levando a uma queda de rendimento ou algum problema um pouco mais grave, né. O processo, então, ideal, e aí vamos lembrar lá dos últimos gráficos de treinamento, né, das disciplinas de aprofundamento da unidade 1 de periodização, onde nós vimos que ao longo dos anos o volume de treinamento de várias modalidades, principalmente aquelas de endurance, o volume de treinamento anual vem diminuindo, né? Então a gente trabalha com uma qualidade maior de treinamento e com um menor volume. E com isso a gente tem conseguido otimizar, né, o tipo de fadiga, a quantidade de fadiga, o tipo de fadiga, a frequência com que eu ponho essa fadiga para aumentar o desempenho dos atletas, né? Mas não é um processo muito simples, não. A gente precisa estudar bastante, observar bastante, né, e experimentar bastante. Para a fadiga em si, né, voltando ao conceito de fadiga, quando a gente fala que é queda de rendimento, né, a pergunta é, beleza, queda de rendimento por quê? O que levou à queda de rendimento? A primeira coisa que passa na cabeça de metade das pessoas, lactato. Aumentou a quantidade de lactato. Não, gente, não é só isso não, tá? No resumo, fadiga lactato tá associado, né, em algumas vezes, mas não resumam fadiga a presença de ácido lático, tá bom? Única e exclusivamente, né? Mas, a fadiga, na verdade, ela é defendida, né, pela maioria dos autores como um fenômeno multifatorial. Então, dificilmente você vai ver algum artigo, algum autor falando precisamente qual é essa queda de rendimento aconteceu, porque aumentou a quantidade de lactato sanguíneo. Só, exclusivamente isso, né? E não coloca outros fatores por trás. Então, isso aconteceu porque diminuiu a atividade cortical, então diminuiu a frequência dos pares das unidades motoras. Só isso, né? Não. Dificilmente a gente vai ver isso, né? Então a maioria dos autores podem até apontar, né, o tipo de fadiga predominante ali, se é metabólica, se é neural, né, se é periférico ou central, mas ela é, de maneira geral, entendida como um fenômeno multifatorial, ou seja, tem vários fatores ali que vão influenciar na queda de desempenho, né? E por isso a gente acaba tendo ali diferentes definições, como eu já falei, né? Pode falar de fadiga metabólica, geralmente a fadiga que acontece dentro do músculo, está relacionada à disponibilidade energética, muitas vezes, ou, né, a capacidade de ressíntese de ATP, utilização do ATP, né, que envolve, por exemplo, quantidade de enzimas, atividade enzimática, né, ou o próprio meio interno, intracelular, se está favorável ou desfavorável, em termos de temperatura, pH, né. Tem a fadiga neural, né, que nós chamamos de neural, relacionada mais à ativação muscular, né, proveniente do sistema nervoso, então frequência disparo, coordenação intra e intermuscular, né, sincronização de unidades motoras,
então seriam mais questões relacionadas à fadiga neural. Ou nós podemos dividir em termos de localização, né, ao invés de metabólica e neural, como central e periférica, que acabam estando associadas aí, né, a central, a neural e a periférica, a metabólica. Bom, e ela é influenciada, então, por diversos fatores, e isso é um problema muito, muito complexo de resolver, tanto no campo da pesquisa, né, quanto na própria prática mesmo, né, que você pode fazer um processo de uma sequência de treinos ali, em que você não esperava que o seu aluno fadigasse tanto, tivesse alguma queda de rendimento ali após alguns dias, ou que ele tivesse melhorado o desempenho, ele se mantém, e você fala, poxa, será que eu fiz uma prescrição, né, tão errada assim que a melhora não aconteceu? Mas, na verdade, você pode estar treinando um aluno que não está dormindo à noite, porque está trabalhando demais e viajando muito, frequentemente gripado, né, está com baixa imunidade, não está se alimentando bem, e pronto, já bagunçou todo o coreto, né? Não adianta, você não vai fazer mágica porque a nossa atuação é limitada, né? O máximo que a gente pode fazer é aconselhar a necessidade do descanso, da alimentação correta, da rotina, né, de horários para cada coisa, uma rotina de horário para sono, uma rotina de horário para alimentação, mas a gente não tem um controle sobre essas condições. Nós podemos até monitorar, né, perguntando para o nosso atleta para que ele faça um diário do que ele fez, que horas ele foi dormir, que horas ele acordou, como é que foi a qualidade do sono dele, né, uma série de questões que pode nos ajudar a entender melhor por que ele está respondendo daquela maneira ao treinamento, mas a gente não controla isso, né? Foge ao nosso controle as atividades extras ali ao treinamento, né? Então, essas questões aí que eu citei, alimentação, descanso, a rotina adicional ali de trabalho, estudo, esses fatores, o estado de saúde, né, por exemplo, da questão ali da situação imunológica mesmo da pessoa, né, ou outros problemas de saúde adicionais, como hipertensão, diabetes, asma, enfim, a gente tem, né, alunos, atletas de diferentes condições de saúde, e esses fatores, a condição de saúde, alimentação, rotina de sono, e as atividades laborais ou de estudo que ele realiza, isso vai influenciar ou na adição de uma fadiga maior ou impedindo, né, atrapalhando, na verdade, que ele se recupere da fadiga imposta pelo exercício. Isso vai retardar a adaptação dele, a recuperação dele, e no dia seguinte você já está pronto ali para aplicar uma outra sessão de treinamento, já vai aplicar outra carga, e ele não está bem recuperado, porque não dormiu bem, porque não se alimentou adequadamente, né? Então, e esses fatores, infelizmente, não estão no nosso controle. Então, além, né, quando a gente aponta aqui, além das características do estímulo, que é o que nós controlamos, né, e da carga de treinamento que nós vamos prescrever, né, a gente tem que considerar o status de treinamento do indivíduo, né? Então, indivíduos mais bem treinados, indivíduos com melhor nível de rendimento se recuperam mais rápido do que aqueles menos adaptados, né? Mas tem outras condições ali, inclusive ambientais, que vão interferir também no processo de recuperação da fadiga, né? Então, a temperatura, né? Aqui em Cuiabá, então, isso aqui para quem não está acostumado, é bastante difícil realizar um treinamento. Para quem é cuiabano, para quem é de Mato Grosso, talvez nunca tenha experimentado a sensação, mas para quem é de fora e vem para cá, os primeiros dias são muito pesados, dá uma necessidade de ficar parado, sabe? Você não quer gastar energia, você não quer transpirar, né? Porque se você gastar energia, quer dizer que você vai produzir calor, né? Vai produzir calor num lugar que já está mais de 40 graus.
Então é bastante complicado fazer atividade física aqui, né? Estar nesses dias mais quentes que nós temos aqui já é difícil, né? Quem dirá fazer atividade física? Então, as condições ambientais também prejudicam bastante, né? Ou favorecem, né? Dependendo do local, uma melhor recuperação, né? Então é isso. Vamos ver agora para frente algumas questões mais relacionadas ao monitoramento mesmo, né? O que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é que a compreensão dessa fadiga, por mais que nós tenhamos que nos aprofundar cada vez mais na fadiga, né, nesse fenômeno, a gente precisa entender que ele é muito complexo, né? Então a gente tenta prescrever ali a fadiga ideal, né, para ter uma melhor dose-resposta, mas tem N outros fatores que vão influenciar, que não devem servir para que nós nos apoiemos e justifiquemos os nossos erros, as nossas falhas, né? Mas sim para a gente saber que não há como fazer uma predição 100% fiel do que o indivíduo é capaz de fazer, que vai ser a melhor dose-resposta para ele, né? Então a gente tem que, para garantir isso aí, a gente precisa monitorar frequentemente, constantemente, sem preguiça, né? Sem medo de exceder. O monitoramento dificilmente ele vai ser excessivo, tá? Só se você quiser aplicar um monte de testes motores e vai causar fadiga no sujeito antes dele começar a treinar, né? De tanto teste que ele vai fazer. Mas vamos lá. Então, quais são os objetivos do monitoramento? Verificar a adaptação do treinamento, minimizar riscos de overreaching não funcional, lesões, doenças, né? E aqui nós temos, só para relembrar para vocês o que seria o overreach, né? O overreach é quando eu intencionalmente, né, quando a gente fala no overreaching funcional, quando intencionalmente eu promovo um novo estímulo, né? Então eu vou aplicar aqui uma nova sessão de treinamento em um momento em que o indivíduo ainda não está recuperado, ele não voltou na sua linha base aqui, ó, ele não está recuperado, eu venho com nova carga e adiciono mais fadiga. O que eu espero com isso aqui? Que ele tenha uma supercompensação maior, né? Então, mais exagerada aqui, a supercompensação dele, que ultrapasse o que seria esperado se eu trabalhasse com uma frequência de treinamento menor, que eu aplico uma carga, eu espero o sujeito se recuperar, né, aí eu aplico uma nova carga de treinamento, né, ele vai fadigar e vai recuperar de novo, né, eu tenho aqui supercompensação, aqui, essa lógica aqui que está mostrada, né, na linha preta, é o que nós devemos trabalhar na maior parte do tempo, né, mas em alguns momentos específicos ali da periodização, nós podemos trabalhar com esses microciclos aí que vão visar o overreaching para ter esse maior nível de rendimento. Mas a questão às vezes esse overreaching ele não é funcional, ele não é intencional, eu nem sei que eu estou promovendo isso no meu atleta, e se eu não monitoro, aí eu não sei mesmo, né, que isso está acontecendo. Então a gente monitora para verificar as adaptações e para minimizar esses riscos de overreaching não funcional, lesões e doenças. Às vezes você vai começar a treinar uma pessoa que você não conhece, e olha, tudo isso que eu estou falando aqui não é só de alto nível de rendimento, não, para qualquer nível de rendimento esportivo, você trabalhando com um idoso, a gente precisa entender muito bem todos esses conceitos para fazer o melhor programa possível, tá? Fazendo um parênteses aqui, né? Tem muita gente que vai trabalhar com alguma população de risco, ou com uma população especial, e faz só o básico do básico, não tenta explorar o potencial máximo da pessoa porque tem medo, né? Então fica ali fazendo aquela clássica caminhada de 30 minutos, 4 vezes por semana no mesmo percurso, né? E você está recebendo para conversar, né? Você poderia conversar também, mas além disso, promover uma melhora da condição física daquele indivíduo que está te pagando, né? Para isso, inclusive, né?
E para ter uma segurança maior, a gente precisa fazer um controle. Então, vamos procurar meios de monitorar o estado de fadiga do indivíduo para não acontecer isso aqui de uma maneira não intencional, né? Para não acontecer aqui da pessoa. Mas eu perco o mouse aqui, deixa eu colocar uma outra cor, acho que vai facilitar. O azul. Então, às vezes, né, a pessoa vem aqui com uma nova carga de treinamento, com uma nova sessão de treinamento, quando a pessoa ainda não se recuperou da anterior, e aí com uma semana ela já desiste, porque ela vai chegar no final de semana muito cansada, ela vai perceber que depois do segundo dia de treino dela, ela não conseguiu fazer nenhuma outra tarefa, nem amarrar o sapato, né? O cadarço ali do tênis. Mas por quê? Porque começou com uma carga muito alta, né? Dor muscular sempre vai acontecer mesmo. Às vezes acontece de maneira exagerada, porque você começa com uma frequência muito alta de treino, né? A pessoa que está há anos sem fazer nada, já começa a treinar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, né? Beleza, no domingo ela já desiste, né? E vai ficar mais 5 anos sem fazer nada até se recuperar. Tô exagerando, né? Obviamente, né? Pode demorar 5 anos para se recuperar, né? Bom, algumas razões para monitorar, né? Por que eu devo monitorar? Então, para fornecer informações científicas sobre mudanças no desempenho, para esclarecer possíveis razões para variações no desempenho, né? A partir do momento em que eu venho monitorando com frequência, né? Às vezes a resposta para uma determinada variação do desempenho não está no último monitoramento que eu fiz, às vezes está há 1, 2, 3 semanas atrás, né? Para minimizar o grau de incerteza associado às mudanças, o que isso quer dizer? Então vamos lá, você está começando a treinar uma pessoa aqui, precisa diminuir o percentual de gordura, né? Aí quando? Não, depois de 6 meses o percentual de gordura tem que ter reduzido ali 5%. Né? E aí você faz 6 meses sem medir o percentual de gordura da pessoa, nunca mais. Né? E quando chega ali no final de 6 meses, você vê que não aconteceu da maneira como você queria. Mas se você tivesse observado antes, você já poderia corrigir possíveis falhas. Né? Então, a gente precisa fazer com frequência, né, para diminuir esse grau de incerteza associado às mudanças. Reduzir o risco de lesões, doenças e o overreaching não funcional, né? E em esportes de equipe, determinação de atletas preparados para a competição. Então, às vezes, o monitoramento vai me ajudar a determinar melhor qual time escalar, né? Quais atletas escalar. Isso também melhora a relação com a equipe, aproxima, né, a comissão técnica quando a gente fala em uma equipe já de alto rendimento, né, ou mesmo equipe amadora ali, mas que tem um treinador, um preparador físico, talvez um fisiologista, né. Esse processo de monitoramento, quando ele é frequente, ele aproxima mais as pessoas, né, o fisiologista, o preparador físico, do treinador, né, e também dos atletas. Então, tem essa razão aí também. E envolvimento do atleta com o processo, né, dar a ele um empoderamento, autoconhecimento, né, o que isso quer dizer? Quando o atleta ele começa a ter ciência do que está acontecendo com o corpo dele, com o organismo dele, talvez ele passe a ajudar mais nesse processo, né, então, se você pergunta para ele, você está recuperado hoje, né, ou segunda-feira, você está se sentindo bem recuperado para começar a semana, aponta aqui para mim numa escala, e ele vai apontar metade lá, que ele não está recuperado. Né? E aí você monitora o resto da semana e vê que o desempenho dele está aquém do restante da equipe, e isso vai ajudá-lo a compreender que aquelas noitadas lá do final de semana realmente prejudica o desempenho dele ali ao longo da semana, né? E isso pode fazer com que ele mude os hábitos, melhore os hábitos, né? E se conheça melhor também. Mas tem razões para não monitorar, né? É estranho, mas sim, temos razões para não monitorar. Vamos lá. Primeiro, recursos insuficientes. Pode ser uma razão para não monitorar. Pode ser uma muleta, né? Eu não tenho recurso. Essa é a muleta para várias coisas na vida. Eu não tenho recurso, então eu não vou fazer. Esses recursos podem ser financeiros, não tem dinheiro, beleza. Podem ser de tempo. Eu já tenho que prescrever o treino, né? Eu já tenho que treinar com ele, vou gastar aqui mais meia hora para monitorar, né? Não tem por que fazer isso.
Ou recursos humanos. Sou só eu, né? Não tenho aqui um fisiologista para trabalhar comigo, então esquece. Ou você pega o seu aluno de personal ali e fala, não vou monitorar, eu sou o seu treinador, não sou avaliador. Vai pagar uma avaliação numa academia ou não faça, né? Simplesmente. Então, existe essas possibilidades aí de desculpas, né? Falta de garantia de que o monitoramento resultará em sucesso no desempenho. Olha, infelizmente, cientificamente comprovado, a gente realmente não tem artigos, né, trabalhos publicados que falem, olha, quando, né, o indivíduo foi monitorado, o desempenho foi melhor, a incidência de lesões foi menor, né, do que o grupo que não foi monitorado. A gente não tem trabalhos nesse sentido, né? Apesar de aparentemente ser uma coisa que pode ser óbvia, né? Claro que se eu monitorar, eu vou ter uma melhor garantia de melhor rendimento. Mas não é tão óbvio, não é garantido, né, cientificamente, tá? Então isso poderia ser uma razão para não monitorar. Outra coisa é a falta de conhecimento sobre técnicas de monitoramento. Bom, sim, vamos ser sinceros aqui, vocês conhecem de outros colegas que formados em educação física, que formaram há mais anos ou que formaram em outra instituição, alguma disciplina que fala sobre método de monitoramento da carga de treinamento? Então, infelizmente, não é eu também não tive isso na graduação, né? Então, não é digamos, uma temática do treinamento esportivo que dá tempo de tratar na graduação. Então a gente trata disso porque, além do treinamento esportivo, a gente tem essa disciplina de aprofundamento, né? Apesar de que o treinamento esportivo ainda fica faltando muita coisa, né? Mas isso precisa por conta de vocês aí pro resto da vida. Mas, infelizmente, existe mesmo uma falta de conhecimento sobre técnicas de monitoramento, sobre a necessidade de monitoramento, sobre o que é monitoramento, né? E isso pode ser uma razão para que várias pessoas não monitorem ali no dia a dia o processo de treinamento. Pode ser que eu conheça as técnicas, conheça os instrumentos, mas não sei interpretar os resultados. O que adianta? Vou medir variabilidade da frequência cardíaca de repouso antes de cada treino. Aí eu entrego para vocês um gráfico com uma série de índices lá de variabilidade e vocês não sabem o que representa cada um deles. Vai adiantar o quê? Fazer essa medida. Né? Então, essa interpretação dos resultados também gera um certo problema. E ainda ficam as questões, né? Por que eu monitoro? O que eu devo monitorar? Quando monitorar? Como monitorar? Então, vejam bem, essas perguntas a gente não tem uma resposta, vamos dizer assim, uma resposta padrão ouro para cada uma delas. Né? Porque nós não sabemos mesmo ainda. Então a gente tem explorado o que monitorar, né? Qual a melhor variável a monitorar, quais as melhores variáveis a monitorar, quando é o melhor momento de monitorar, né? Logo após o treino, logo antes do treino, entre dois treinos, entre dois microciclos. A gente não sabe o melhor momento de monitorar. E como, né? Qual a forma, qual o método de monitoramento é o mais ideal. Então, falta resposta a todas essas perguntas e talvez essas sejam razões aí para não monitorar, tá? Apesar disso, apesar de termos razões para não monitorar, nós temos as razões para monitorar e por isso nós vamos tratar daqui para frente das medidas de monitoramento, tá bom? Então, nós temos aqui algumas medidas potenciais, como o teste de esforço máximo, que replica as condições de competição, né? Mas ele tem um problema. Eu posso, na verdade, ao invés de só monitorar, eu posso acabar fadigando mais o atleta. Então, ele é um pouco problemático no momento próximo à competição, né? Ele pode mostrar ali a necessidade de polimento, né? Então, ele tem um ponto positivo ali de mostrar que o atleta precisa de um certo polimento, né, de um momento de tapering, mas tem que ser feito no momento certo.
Geralmente nós observamos uma falta de motivação para o desempenho quando não é competição. Então, olha, você vai fazer um teste máximo aqui na esteira, ou você vai fazer um teste máximo nesse ergômetro, né? Ou um teste máximo de velocidade ali em campo. E o atleta vai ganhar o que com isso? Ele fica pensando, né? Para que eu vou dar o máximo, né? Para quê? Para que eu vou me esforçar o máximo? Aqui não está valendo nada, né? Então só vai se esforçar o máximo quando estiver valendo a vida. Por enquanto não está, então não vou me esforçar. Então isso é um certo problema que a gente observa em testes laboratoriais, em testes máximos, até mesmo em teste de campo. Mas como não é competição, né, não há essa motivação. Né? E temos aqui dificuldade em definir e replicar esforço máximo em esportes coletivos. Isso aí, infelizmente, nós ainda não temos. Né? Então, e até mesmo para alguns esportes individuais, né? Pensar esporte coletivo, né? Mas, por exemplo, o tênis é um esporte individual, não é um esporte coletivo. Como que eu aplico um esforço máximo no tênis? Né? Também é bastante difícil. Então, por mais que esse teste de esforço máximo seja, né, uma medida interessante para avaliar a condição do atleta o mais próximo possível da situação de competição, não é uma situação de competição. Então, a gente não consegue ter ali uma resposta ótima, né? Não é, então, a solução para todos os problemas aplicar um teste de esforço máximo, tá? E tem o problema da falta de informações sobre potenciais mecanismos de fadiga, né? Por quanto tempo a fadiga perdura, que tipo de fadiga que esse teste vai promover, né? Então, para saber qual que seria o momento mais ideal para a aplicação dele. Nessa tabela, que obviamente tudo isso aqui está no artigo que está citado ali no segundo slide, tá? Nessa tabela aqui nós temos variáveis que podem ser usadas para monitorar a carga de treinamento e a subsequente fadiga, né? Ou a subsequente fadiga. Então nós temos aqui alguns exemplos só, tá? Não vou falar a tabela inteira. Então, frequência de treinamento, então, número de sessões por dia, por semana, por mês, a duração, né? A intensidade pode ser absoluta ou relativa, o tipo de exercício, né, modalidade, o tipo de ambiente, né, esforço máximo, esforços repetidos, volume de treinamento, percepção de esforço, percepção de fadiga e recuperação, né, se teve alguma doença, alguma lesão, algumas análises bioquímicas ou hormonais, a avaliação da qualidade técnica, composição corporal, qualidade do sono, algumas medidas psicológicas, né, como motivação, ansiedade, estresse, e algumas medidas ali de percepção de sensações, né, então tem N possibilidades de variáveis que podem ser monitoradas ou durante o treinamento, né, ali durante mesmo o exercício, ou logo após, né, ou momento subsequente ao treinamento que foi aplicado, tá? Bom, e dentre essas variáveis, nós temos uma divisão, né, mais didática, porque nós temos aqui as possibilidades aqui de dividir essas variáveis da carga de treinamento entre variáveis de carga interna e variáveis de carga externa. Bom, as variáveis de carga externa geralmente estão relacionadas ao desempenho do atleta, né? Ao desempenho ali do sujeito. Então, alguma medida mecânica normalmente é utilizada como variável de carga externa. Então, pode estar relacionado aqui ao trabalho realizado independente das características internas do sujeito, né? Então, independente de como está a frequência cardíaca, lactato, pressão, né? Eu estou falando aqui de o resultado direto do trabalho dele. Quantos quilos, qual velocidade, qual distância, né? Então, essas seriam variáveis de carga externa. Já as variáveis de carga interna, aí está relacionada, sim, ao estresse fisiológico e psicológico do atleta, do sujeito, né, do seu aluno. E aí essas variáveis de carga interna, né, elas têm que ser medidas de alguma maneira relacionada às variáveis fisiológicas, então alguma medida ali fisiológica do sujeito, bioquímica, né, ou através da percepção dele, de alguma maneira, por meio de questionários, entrevista, né? Então, a gente está relacionando ali a aspectos
psicológicos. Então, vejam bem, essas variáveis de carga interna, seja fisiológica ou psicológica, por mais que elas estejam relacionadas ao desempenho mecânico, elas não são exatamente o desempenho do atleta. Né? Então, eu posso estar, por exemplo, com uma frequência cardíaca elevadíssima, mas realizando uma carga mecânica muito baixa. Tá? Ou eu posso relatar uma percepção de esforço baixa, mas eu não estou conseguindo manter o esforço na velocidade pretendida. Né? Então, a gente não tem uma garantia 100% de uma é preditora da outra, portanto, é importante separar essas medidas, aí, essas variáveis, né? Entre variáveis de carga interna e variáveis de carga externa. Tá? Então, essa relação entre carga interna e externa, né? Quando a gente fala dessa relação, a divergência de informações pode indicar um atleta descansado e um fadigado. Tá? Quando a gente tem, por exemplo, uma medida mecânica, né? Uma medida de carga externa dentro do esperado, mas as variáveis fisiológicas, né, e subjetivas, né, psicológicas, muito elevadas, pode indicar que ele fez um esforço acima do normal, acima do esperado para cumprir aquele volume de treinamento, né, dentro daquela intensidade. Isso representa um estresse muito alto para ele. Então, isso poderia indicar que o atleta está fatigado. É interessante, sempre que possível, eu já falei lá no treinamento esportivo, é interessante sempre que possível que nós trabalhemos juntos com variáveis de carga interna e variáveis de carga externa, né, sempre que possível. Alguns exemplos aqui para frente de variáveis de carga externa. Então, nós temos aqui produção de potência, velocidade, aceleração. O que nós usamos geralmente para isso? Às vezes nós temos equipamentos que medem diretamente a potência, né, como a gente vê aqui, né, a produção de potência do atleta, a velocidade, aqui nós temos o ritmo, né, a cadência. Então, nós temos alguns equipamentos que conseguem fazer essa medida direta aí. Ou algumas vezes ela é predita, né? Eu tenho a força produzida, né? Também indiretamente calculada, né? Porque eu sei qual é a aceleração da gravidade, eu tenho a massa ali, eu medi a velocidade, então eu consigo fazer uma estimativa de potência, né? Então, ou às vezes ela é diretamente medida mesmo. Outra possibilidade, né, a gente, aqui um outro exemplo, tá, de equipamento que utiliza, né, colocado aqui está colocado nas catracas, né, então tem diferentes possibilidades aqui na bicicleta, por exemplo, de fazer medida de potência. Outras variáveis envolvem a análise do tempo e do movimento, né? E aí, a gente tem usado muito nos últimos anos, na última década aumentou muito o uso de GPS. E aí, para esportes coletivos, o uso do GPS aumentou ainda mais, é muito, muito interessante, né? A gente passa a ter uma ideia da trajetória, de quantos quilômetros o indivíduo percorreu naquele treino, naquele jogo, quantos tiros, né, quantos sprints ele deu, em que região da quadra circulou mais. Então, ajuda bastante a monitorar, né, de fato o que ele realizou aí, mecanicamente. E isso pode ajudar bastante a tomada de decisão, não só de cunho da preparação física, mas até tática, né? Temos possibilidades de alguns testes de campo que também são considerados ali métodos de monitoramento de carga externa, como teste de saltos, sprint, dinamometria isocinética, que já é um teste laboratorial, ou testes exponenciais, como teste de repetição máxima, né, ou de repetições máximas, que ajudam a medir, então, a avaliar o status ali da função neuromuscular, mas ele não me dá uma medida neuromuscular, isso nem, né, não vai dar isso. Ele vai me dar o quê? Altura, vai me dar tempo, né, vai me dar força, né, ou torque, ou peso. Então, assim, são todas variáveis mecânicas, né, mas que me ajudam a compreender como está a função neuromuscular daquele indivíduo. Então, temos várias possibilidades, né? Bom, esses foram alguns exemplos de variáveis de carga externa, né? Podem ter outros, mas esses são os mais comuns. E na próxima apresentação a gente vai ver ali as variáveis de carga interna, tá?